bastante para Alagoas, Pernambuco, o professor sucroalcooleiro, né? Aham. A segunda produção é lá, bastante para o interior de São Paulo. Então, acabo para o sul, para Porto Alegre, para Paraná, Curitiba, região ali da soja, Londrina. Então, acabo viajando bastante aí o Brasil e falando aí um pouco de agronegócio. Haja mala para tudo isso, né? Eu deixo uma mala pronta de mão, para não ter que ficar despachando em avião, né? Então, eu fico circulando com a mala pronta e às vezes o pessoal vê que eu estou sempre com a mesma roupa parecida, fala, é uniforme, tem que usar isso e não ficar dando trabalho de ficar mudando roupa. Já é padrão. É. Professor, doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu vou deixar o espaço aí com os professores, com os nossos alunos aí para participarem com o senhor. E fica o convite, quando nós voltarmos presencialmente, será uma honra recebê-lo aqui na Universidade de Rio Verde. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigado, professor Arício. Doutor Abraço, Marcos, professor Paulo. tem o professor Ricardo aqui também, Ricardo Francischini, é professor de economia lá no curso de agronomia. Obrigado pela presença dele, gosta muito dessas questões do agro. Obrigado, viu, professor Ricardo. Doutor Marcos está aí para tirar nossas dúvidas. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor Paulo. Para mim é uma satisfação estar com vocês. Seja bem-vindo, professor Marcos. Nós temos certeza que vai nos enriquecer aí. E nós da agronomia também, o dia que você vier aqui, venha conhecer a agronomia aqui na Universidade de Rio Verde. A gente aqui tem bastante coisa para te mostrar. Então, seja bem-vindo, boa aula. Estou vendo meus alunos aí também, alguns alunos aí. Boa noite a todos aí. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima aula aí para nós. Bacana. Obrigado. Ótimo. Alunos da agronomia. O doutor Marcos tem um desafio aí, falar para futuros agrônomos e futuros advogados. Futuros árbitros também, né? Futuros árbitros, né? Agrônomo pode ser árbitro, economista pode ser árbitro. Então, é multidisciplinar. Acho que hoje não tem mais como desamarrar isso, né? Hoje está tudo entrelaçado. A questão hoje é multidisciplinar, né? E eu acho que o bacana é isso aí. Hoje está tudo mais... A gente tem que estar nesse pacote, todo mundo junto mesmo. E a gente vê que o agronegócio ele é bem fortalecido justamente porque há essa interação muito forte com as outras áreas, né? Exatamente. Exatamente isso. E é um dos pontos que eu falo bastante, essa questão da importância de ser multidisciplinar, de ter várias pessoas com várias expertises, e isso enriquece qualquer trabalho e qualquer painel arbitral. Então, você tem um painel arbitral com pessoas no agronegócio que sejam agrônomas, economistas, advogados, isso enriquece o trabalho e a qualidade da decisão que o tribunal vai proferir. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso é um mercado que engloba inúmeras atividades e todos com capacidade na sua área podem ser árbitros, podem atuar na arbitragem. Então, eu acho que isso é muito interessante, é um ponto muito positivo da arbitragem, a meu ver. Bacana. Doutor Marcos, eu acho que eu vou dar início aqui à minha apresentação inicial, falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o seu currículo. Depois eu passo a palavra para você fazer aquela exposição inicial, de acordo com o material que você montou, e depois a gente passar para os alunos, né, para os colegas da advocacia, da agronomia, poder talvez tirar algumas dúvidas aí importantes sobre essas últimas alterações aí envolvendo o agronegócio. Podemos começar então? O pessoal vai chegando aos poucos. Ok, podemos. Já Então, tem gente... uma turma boa aí, né, Paulo? Oi? Já tem uma turma boa aí, né? Aqui tem uma turma de excelência. Pessoal que gosta do agro e gosta da arbitragem, né? Isso que é bacana.
Então, são 19h08. Eu vou começar, então, a minha fala inicial. O pessoal está chegando. Eu assisti aqui. Ana Paula, será que essa aqui é Ana Paula Barbosa? Eu. Prazer recebê-la, doutora Ana Paula. Acabou de chegar, a gente está aqui fazendo alguns cumprimentos iniciais. Doutora Ana Paula, gente, a referência aqui no estado de Goiás em arbitragem e também voltada para o agronegócio, advogada, e veio prestigiar aqui o doutor Marcos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor Paulo. Muito boa essa iniciativa. Estou muito feliz de estar participando dessa super aula. Muita alegria de estar aqui com vocês. Vai ser muito bom. Muito obrigada. Oi, Ana. Oi, Marcos. Tudo bom? Tudo bem. Que bom te ver. Saudade. Muita. Também. Agora virtual. Exato. Mas que bom que você está participando. Uma honra. Responsabilidade de falar com a presença da professora Ana. A responsabilidade é toda minha, hein? Doutor Paulo Antônio e doutor Marcos juntos. Eu aqui fico aqui, vou estar ouvindo, E a doutora Ana, acho que, não sei se todos já sabem, ela é uma das coautoras do livro Arbitragem no Agronegócio. Então, a doutora Ana escreveu um artigo bem interessante sobre o Dispute Boards no agronegócio. Então, para quem não conhece o artigo da doutora Ana, eu acho que é fundamental aí para o entendimento de como pode dar uma dinâmica bem interessante para o agronegócio, utilizando os Dispute Boards para solucionar os conflitos. Isso, esse artigo eu escrevi em conjunto com o Dr. Paulo Antônio, né? Ele que tem o dom da escrita, eu gosto mais de falar, né? E ele pesquisou bastante, contribuiu muito nesse artigo. E bem interessante, eu acho que o Dispute Board, nesse momento que nós estamos vivendo aí de coronavírus e de preocupação se o judiciário vai atender ou não vai, eu acredito que para os contratos futuros, eu penso que é a hora de utilizar. E isso a gente tem que deixar claro já na contratação, no início no contrato, já fixar essas regras, estabelecer, e acredito que vai ser muito útil ao produtor e às trades, às indústrias, vai ser bem bacana utilizar esse formato de solução de conflitos. Para você ver, né, Ana, você e o Paulo escreveram esse artigo, né, doutor Paulo, e interessante que é uma questão muito nova, não só para arbitragem no Brasil, a questão de dispute boards, de resoluções dessa forma de conflito, muito utilizado nas construções civis, né, então em obras civis, mas que no agronegócio é uma questão nova. Vocês foram dois doutrinadores inovadores que trouxeram essa questão para o agro, e eu acho que faz todo sentido, e precisa começar a implantar. É uma questão dos advogados, de novo, de todos que atuam na área, ter a coragem e colocar nos contratos e passar a utilizar o Dispute Board como uma forma de solução rápida, que acompanha o dia a dia do agronegócio e não deixar existir, chegar num conflito grande que rompe todo o contrato e aí no final tem que ir para uma arbitragem que a gente sabe que acaba sendo mais cara. Eu acho que é um mecanismo de solução muito interessante que vocês trouxeram para o agro e eu tenho visto muita gente comentar. E eu falo que os pioneiros foram o Dr. Paulo e a doutora Ana. Mas precisamos dar os créditos para a doutora Ana Paula. Ela que chegou aqui na cidade com essa ideia, colocou no papel e falou, Paulo, faz uma pesquisa de grande monta aí para a gente ver se consegue encaixar, e acabou que a ideia encaixou, né? Doutora Ana Paula, também participando dos estudos lá na CEBAR, né? Foi de onde ela pensou nessa possibilidade, realmente foi inovador, porque eu não encontrei no Brasil nenhum link entre o Dispute Board aí e o agronegócio, né? Parece que foi um dos primeiros, né, doutor Marcos? Não sei se o senhor já tinha visto. Foi o primeiro artigo que relacionou o Dispute Boards com o agronegócio. Até quando a Ana e vocês me falaram que eu escrevi, eu falei, será, né?
Mas aí, como vocês falaram que tinham estudado, pesquisado, eu falei, vai vir coisa boa, com certeza. Vamos aguardar. Aí veio um artigo muito, muito bom, muito interessante, e que eu acho que é uma questão de começar a colocar nos contratos e aplicar mesmo esse dispute board e Ou em prática, colocá-lo né? na prática, né? Verdade. Exato. Ó, olha só, a ideia surgiu de uma interessante consulta de um cliente. Ele estava firmando um contrato de parceria para a produção de semente. A produção de semente não envolvia só a questão do campo, envolvia o parceiro sementeiro, né, dono da empresa que comercializaria essa semente depois no futuro. Ele queria participar de todo o processo, inclusive está acompanhando toda a lavoura, questão técnica. Então, e depois disso, o meu cliente, que no caso era o produtor rural, ele teria acesso à receita dessa parceria, ele teria frutos dessa parceria após a comercialização dessa semente, o recebimento dela. Então, teria um ajuste de contas depois do final. Então, veio a ideia, olha, um caminho que a gente tem aqui para tornar as coisas práticas e as claras é vocês estarem sendo acompanhados o tempo todo por 3 profissionais, desde o início, né, desde agora, até essa finalização dessas contas e o acerto entre vocês. Então, isso surgiu porque surgiu uma necessidade. Então, a gente pensou, eu posso trazer o dispute board da construção civil e adequar ao sistema do agro. E foi possível, e nós conseguimos ter um êxito bacana nesse acompanhamento. Então, não foi uma coisa de uma safra de 100 dias. Nós tivemos aí um contrato que durou quase 24 meses, porque após a colheita, daí comercializa a semente, o outro produtor usa aquela semente, daí depois que ele colhe, que ele vai pagar a sementeira. Então, foi bem bacana e prático, né? Então, surgiu dessa necessidade. Muito bom, né? Muito bom, Ana. Muito bom. Então, vou apresentar aqui rapidamente o currículo do Dr. Marcos. Dr. Marcos Okumura Reis. Deixa eu só voltar aqui. Fazer uma breve apresentação aqui, gente, para o Dr. Marcos poder iniciar a fala dele. O Dr. Marcos Okumura Reis, graduado em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, especialização em Direito Tributário. Ele atua muito em Direito Empresarial, né, na área de contratos internacionais, contratos comerciais, questões societárias, especialista em agronegócio, direito do agronegócio, principalmente voltado para títulos de crédito, né? Eu acho que é um ponto que o pessoal da agronomia talvez tenha muito interesse, a questão do crédito e os documentos que fomentam crédito no agronegócio, né? Na agropecuária em geral. Ele atua em diversos procedimentos arbitrais aí no mundo todo, câmaras brasileiras, né? CCI, CCBC, B3, FGV, Camarb, CAMES, as principais câmaras do Brasil, né? Sócio fundador do escritório Reis Souza, Takeshi Yarsuf, Advocacia Empresarial, né? Membro de associações internacionais, e a área de atuação. Então, isso aqui é um breve resumo do professor, do Dr. Marcos Reis, para a gente poder... Dr. Marcos, eu vou apresentar aquele material aqui que o senhor disponibilizou. O senhor vai me coordenando aí à medida que o senhor quer que eu vá repassando os tópicos. E depois que o senhor terminar a apresentação desse material, a gente passa para os alunos, para os profissionais que estiverem participando, trocar uma ideia, bater um papo, que a gente está privilegiando um formato mais flexível, né? Uma coisa mais informal, até para ficar mais bacana, né? Esse tipo de encontro virtual. Pode ser? Pode ser. Eu vou fazer uma apresentação geral, então, e eu acho que as questões práticas a gente deixa para uma rodada de perguntas, e nas perguntas aí eu vou colocando alguns casos práticos. Bacana. Para não estender muito a apresentação.
Eu vou abrir aqui o material que o senhor disponibilizou. Aí eu gostaria que só que você puder, se você puder falar um pouquinho como que você começou a lidar com a arbitragem, né? Qual foi a sua experiência com... Porque tem muito estudante aqui de graduação, né? Qual foi a sua primeira experiência com a arbitragem? Eu acredito que foi na Mackenzie, mas se você puder falar, como que foi esse contato e com a arbitragem no agronegócio, né? O pessoal conhecer um pouquinho primeiro das suas história pessoal, né? Para depois passar para a questão profissional. Mas já vou deixar aberto aqui o primeiro tópico. Dr. Paulo. Oi. Dr. Paulo. Sim. Só pedir para desligar o meu microfone, para ficar melhor. Ah, sim, vou desligar aqui. Na hora que quiser fazer alguma pergunta, é só acenar a mão. Bom, Pronto. vamos lá, Dr. Paulo. Primeiro, novamente, uma honra aí, obrigado pelo convite. Eu adoro, você sabe, conversar sobre as questões de agronegócio e de arbitragem. E começando no ponto que você instigou, como que eu comecei a estudar arbitragem e também agronegócio, e aí misturei as duas coisas e hoje trabalho com bastante arbitragens no agronegócio, como árbitro, como advogado, como assistente, enfim, já é uma realidade. Mas tudo começou quando eu estava no Mackenzie, realmente, e eu comecei a ler muitas questões internacionais, em revistas internacionais, falando sobre arbitragem, que já é um instituto muito utilizado nos países aí desenvolvidos. E nesse momento me chamou a atenção, eu resolvi fazer um estudo da arbitragem comercial principalmente, e só que tinha muita dificuldade de achar material no Brasil. Era uma questão que poucos professores falavam, aliás, acho que na minha faculdade nenhum falou sobre arbitragem, e era uma dificuldade de encontrar material, encontrar artigo, enfim. E tudo isso porque a lei, ela foi promulgada, é uma lei de 1996. E como tudo no Brasil, precisa sempre da declaração do Supremo, da constitucionalidade, para ela começar a valer, ou para pegar. Porque tinha lei, poderiam ser feitas arbitragens, mas enquanto o Supremo não decidia se a questão era constitucional, se a lei era constitucional ou não, então todos os players, todas as empresas, os profissionais ficavam com receio de começar a fazer arbitragem, e aí chegar no final, o Supremo declarar inconstitucional e não ter valido para nada aquela arbitragem. Então ficou esse período de 96 a 2001, tá, para a arbitragem realmente ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional. E 2001 foi no ano que eu me formei. Então, quando eu comecei a fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu tive a primeira dificuldade foi encontrar um professor que sabia ou falava sobre arbitragem. Eu perguntei para alguns professores, um professor disse o seguinte, falou, tem um professor que ele foi o autor, um dos autores, né, são 3 autores que trabalharam muito na redação da lei, e ele sabe um pouco de arbitragem, eu acho que ele pode te ajudar. E esse professor era o professor Carlos Alberto Carmona. Então, Carlos Alberto Carmona dava aula na Universidade Mackenzie, me deu aula de processo civil, principalmente de execução, e quando eu soube que ele era um dos coautores da lei, eu fui perguntar que eu queria fazer o meu trabalho de conclusão de curso em arbitragem. E ele disse, como que você ouviu de arbitragem? Se ninguém fala de arbitragem, por que você quer fazer arbitragem? E eu disse, não, acho que é uma coisa interessante, você traz profissionais, você traz pessoas mais qualificadas de outras áreas para debater, uma justiça que as pessoas vão decidir, normalmente conhecem mais o assunto, é rápido, enfim, tem a celeridade. Ele falou, vou ser o seu orientador, então pode fazer o trabalho, eu vou ser o seu orientador, e na medida que você vai evoluindo com o trabalho, eu vou chamar 2 pessoas para a banca e você apresenta o seu trabalho de conclusão de curso. Quando eu estava na metade do trabalho, que saiu a declaração de constitucionalidade do STF. Então, eu tive que adequar o meu trabalho com os votos dos ministros do STF pela constitucionalidade da arbitragem. Então, eu peguei bem no começo da prática efetiva da arbitragem. E isso foi muito interessante, porque é um assunto que, quando eu estava escrevendo, saíram os principais votos e saíram
várias doutrinas brasileiras começaram a escrever sobre arbitragem, e isso me chamou muita atenção, achei que foi excelente, e comecei sempre a trabalhar e ver o que era arbitragem, tentar acompanhar o mercado brasileiro de arbitragem. E quando teve a promulgação, a declaração de constitucionalidade da lei pelo STF, e isso foi em 2001, logo em seguida, em 2002, foi muito interessante. O Brasil ratificou a Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York, para quem não sabe, é uma convenção em que trata de questões internacionais de arbitragem e a execução dos laudos das sentenças internacionais nos países que são pertencentes, que aderiram à Convenção de Nova York. Então, hoje, a Convenção de Nova York, eu acho que tem mais de 160 países que são aderentes, que ratificaram a Convenção de Nova York. Isso significa que qualquer arbitragem dentro desses países, ela vai ser declarada, tende a ser homologada e vai ter sua executibilidade auferida no país que precisar ser executada a sentença. Então, Estados Unidos, Brasil, uma arbitragem nos Estados Unidos, ela vai, dentro da Convenção de Nova York, que o Brasil é signatário, poder ser executada no Brasil. E isso veio logo em 2002. Então, nós tivemos a declaração de constitucionalidade do Supremo em 2001, logo após o Brasil ratificando a Convenção de Nova York de 2002. Então, eu acredito que nesse momento ficou bem claro que essa questão da arbitragem, ela veio muito forte para o Brasil e ela tinha tendência de pegar na época, em 2001 e 2002. E aí, passando 2003, 4, 5, 6, até os dias atuais, não temos dúvida que pegou. E é um caminho sem volta. A arbitragem, ela fincou as suas bases no Brasil, o judiciário fortalece, ratifica as arbitragens, então dá a importância que a arbitragem precisa, e dificilmente uma sentença arbitral é anulada, só quando realmente ultrapassa assim as questões, o artigo lá da lei da arbitragem, que são matérias difíceis. Então, assim, é muito difícil ter uma questão anulada, uma arbitragem, uma sentença arbitral anulada. Então, hoje em dia, nós podemos dizer com tranquilidade que uma arbitragem bem conduzida, uma arbitragem administrada por uma instituição que conheça da arbitragem, é muito difícil que ela seja modificada, o mérito desse procedimento. Então, ela veio para ficar, é uma questão que está superada. E isso veio também com uma tendência que já existia no mundo. Então, isso é bom para o Brasil, porque o Brasil entra num cenário mundial de métodos adequados de solução de conflito. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E com relação ao agronegócio, Paulo, eu sou do interior, não sou da capital, eu sou de Botucatu, que é o interior de São Paulo. Então, eu falo porta, falo com R puxado. Já perdi um pouco, mas eu falava bastante com R puxado. E no interior, a gente ia no campo de canavial, ia para as fazendas, cafezal, em Botucatu. Então, sempre foi uma cidade muito ligada ao agronegócio. Então, é de origem, né, que eu tenho essa tendência e gosto do agronegócio. E aí eu uni os dois. Quando eu já sabia do agronegócio, o Brasil sempre foi um país de agronegócio, agrícola, né, de fronteiras agrícolas, de fazendas, enfim. Então, quando eu me formei e tinha essa questão da arbitragem, eu tentei fazer esse vínculo com o agronegócio. Então, a arbitragem, primeiro, cresceu muito nas questões empresariais, societárias, principalmente, de construção civil, e agora ela está abrindo para outras áreas. E eu acho que a arbitragem no agronegócio faz todo sentido. Eu acho que é uma questão também que já começou, já existem várias arbitragens no agronegócio, e eu acho que é um caminho também sem volta. Eu acho que à medida que, com o tempo, cada vez mais teremos mais arbitragens no agronegócio do que atualmente, e a ponto de que as questões mais complexas invariavelmente serão julgadas na arbitragem, não serão no judiciário. Então, fazendo essa primeira parte, esse link do agronegócio e da arbitragem que você me perguntou. Entrando, agora, fazer de uma forma bem rápida também, Paulo, o agronegócio, o conceito de agronegócio, ele começou em Harvard, né? 2 professores de Harvard que trouxeram o agribusiness e ampliaram o conceito, não só a questão agrária, mas para um agribusiness, o agronegócio. Então, hoje o agronegócio, o conceito do agronegócio, ele é muito amplo. Então, é um sistema complexo, eu digo, de relações, inter-relações,
que você tem desde o plantio, aí você tem da preparação do plantio, aí o plantio, aí você tem a colheita, a comercialização, você tem a logística, tem a armazenagem, aí você tem a venda, aí você tem se vai exportar o produto agrícola ou se não vai exportar, então questões de mercado, de comércio internacional. Então é uma relação, uma inter-relação de pessoas e atividades enorme. Então não é à toa que quando algumas pessoas falam, pô, mas o agronegócio é tudo? Agronegócio é tudo. Porque se você pegar a origem de tudo, vai acabar esbarrando em alguma etapa, uma cadeia do agronegócio. Então, o agronegócio realmente no Brasil, ele é fundamental. Acho que todos conhecem aí que o Brasil, acho que representa 40 e poucos % da pauta de exportação do Brasil. Em 2019, representou 100 bilhões de dólares de exportação, o agronegócio. Então, assim, é muito grande, é muito importante para o país. Então, eu digo que toda essa cadeia do agronegócio, esses sistemas de inter-relações do agronegócio, em todas essas etapas, o capital financeiro é importante. Então, o produtor rural, pequeno, médio ou grande, ou as empresas do agronegócio, em todas as etapas, ele vai ter acesso, ele precisa de acesso, ele vai captar acesso, vai ao mercado captar recursos para se financiar, para aumentar a sua fronteira, para comprar uma fazenda, para plantar o produto, para colher, para comprar equipamento, comprar máquinas agrícolas. Então, em todas as etapas de preparação, plantio, colheita, armazenamento, logística, comercialização, venda interna, venda externa, todas essas etapas, o capital financeiro está envolvido. Seja capital financeiro próprio, seja capital financeiro de terceiros. Então, eu acho que esse é um ponto de entender o agronegócio, saber que o agronegócio ele envolve várias relações de direito, várias relações agrônomas, de economistas, de técnicos que entendam de cada especificidade de produto, de operações de hedge, de operações de garantias, de saber como funciona o mercado internacional, mesmo porque a gente sabe que muitas commodities estão vinculadas a contratos internacionais. Então, muitas commodities, elas são precificadas em contratos internacionais. Então, eu acho isso importante e por isso que eu faço esse conceito, trago sempre esse conceito moderno do agro e tento fazer esse panorama geral do agronegócio. Para o próximo slide, Paulo, eu falei um pouco, você pode passar para o segundo, por favor? Aí. Então, como eu disse, a arbitragem, hoje é um método adequado de soluções de conflitos do sistema privado. Então, é uma justiça que a gente diz privada e que tem as suas características. Então, tem a celeridade, tem a tecnicidade das pessoas que julgam, as partes, e, assim, o que eu posso dizer de uma forma bem geral é que o princípio da autonomia das partes é um princípio fundamental da arbitragem. E isso, você dá às partes, concede às partes, através do contrato, quando elas celebram um contrato com a cláusula compromissória, que elas podem indicar os árbitros. Então, elas vão poder montar um tribunal, escolher a instituição, ou montar um tribunal que vai julgar o caso específico das partes. Então, você está legitimando as partes a uma justiça privada que vai decidir o conflito delas partes. Então, esse princípio da autonomia das partes é fundamental para a arbitragem e eu acho que assim é onde a arbitragem conseguiu criar uma posição muito forte entre as pessoas, os particulares, as empresas, todos que atuam na arbitragem. Então, sabendo que quando as partes elas querem constituir a arbitragem, querem criar a arbitragem, colocar a cláusula compromissória, é uma vontade das partes, elas sabem as regras e elas sabem como vai funcionar e como vai ser montado um tribunal arbitral para julgar as questões das partes. Então, os dois outros itens eu já falei, que é a questão da lei de arbitragem da Convenção de Nova York, acho que a gente pode passar. Vamos para o slide 4. Alguns pontos importantes, porque a arbitragem no agronegócio? Eu acho que é a questão da especialização, flexibilidade, tecnicidade, adequação e celeridade. São os principais aspectos que eu vejo aí para a gente instituir a arbitragem no agronegócio. Indicação de árbitros. Como a gente comentou um pouco no começo. Árbitro não precisa ser advogado. Árbitro precisa ser imparcial e conhecer tecnicamente, de preferência, o assunto.
Então, qualquer profissional que tenha imparcialidade e que tenha a capacidade que as partes entendam que possa ser indicado como árbitro, pode ser árbitro. Então, no começo, a gente conversou com o professor, acho que com o diretor e o agrônomo, outro professor agrônomo, que da importância de ter várias áreas, várias especializações na questão da arbitragem. Então, eu digo bastante que na arbitragem, a gente pode ter, numa questão de agronegócio, um painel arbitral que não tenha advogado, um painel arbitral que tenha 3 agrônomos, ou um painel arbitral que tenha economista, agrônomo e advogado. Então, é multidisciplinar. Isso é um ponto muito importante, acho que uma característica muito interessante da arbitragem. E essas pessoas técnicas, então, se as partes elas têm a possibilidade de convencionar e colocar a cláusula compromissória, e quando tiver um conflito, chamar pessoas técnicas, indicar pessoas técnicas para solucionar esse conflito, eu não tenho dúvida de que esse conflito vai ter uma questão mais adequada, a decisão ela tende a ser mais adequada, ela tende a ser mais real, mais próxima da realidade do litígio. Então, é fácil fazer essa comparação. Pensa que você vai levar uma questão do agro, que tem super detalhe, ou uma situação específica de agronegócio, do campo, de como que é um produto específico, para o judiciário numa capital que nunca viu, por exemplo, como que é feito o café, como que é o ciclo da cana. Então, imagina a decisão desse juiz de uma capital que nunca teve conhecimento desses detalhes, a tendência é que ela seja não tão adequada à realidade, à necessidade das partes. Então, quando você traz essa decisão para o sistema privado, em que as partes podem indicar pessoas técnicas qualificadas, a tendência é que a decisão seja mais real, mais próxima do setor. Então, esse é um outro ponto, acho que uma qualidade da arbitragem. Questão de celeridade e a questão de custos são 2 pontos também importantes. Celeridade, eu acho que não tem dúvida que ela é mais rápida do judiciário, porque ela não tem recurso. A arbitragem ela é um procedimento que, com a sentença arbitral, encerra-se a questão de mérito do caso. Então, não existe recurso dessa sentença arbitral. Então, obviamente que a decisão tende a ser mais rápida. Você não tem a segunda instância, a terceira instância, a matéria é decidida de uma forma mais rápida. Isso eu acho que é outro ponto muito importante para o agronegócio. O agronegócio é rápido, o negócio ele tende a não poder esperar as questões serem decididas em 5, 10 anos. Então, na arbitragem, a gente sabe que o mérito vai ser resolvido de uma forma mais célere. E outro ponto também muito importante para o agronegócio, que muitas questões envolvendo o agronegócio são questões técnicas ou questões de tecnologia ou questões financeiras entre partes, que muitas vezes você levar essa discussão para o judiciário, que é público, a questão de acesso ao público, pode trazer prejuízo para as partes. Então, como a arbitragem tem essa característica, a maioria das arbitragens ela é confidencial, as partes colocam a cláusula de confidencialidade, então o litígio fica dentro da instituição, dentro do procedimento arbitral, então não é levado ao público o conhecimento da briga, dos detalhes da briga, principalmente uma questão de tecnologia que pode causar um problema para as partes. Então o sigilo é outro ponto que eu acho bem interessante da arbitragem. Então essas são as principais características, que ao meu ver, as vantagens que a arbitragem ela traz para solucionar as questões do agronegócio. Acho que todos os pontos aí que eu passei. E depois, Paulo, disponibiliza o slide, essa apresentação, essa PowerPoint para todos os alunos. Acho que é interessante eles terem esse tipo um guideline para dar uma olhada. Tá bom? Vamos para o próximo, que é... Pode mudar. Matérias arbitrais. Esse, né? É isso aí, matérias arbitráveis do agronegócio. Então, agora nós passamos pelos pontos, pelas vantagens, pelos pontos positivos e pouco técnicos da arbitragem. Vamos para a questão do agronegócio em si. Então, quais são os pontos? Eu elenquei aí alguns casos e pontos e contratos que eu vejo e entendo que são importantes e a inclusão de cláusula compromissória e podem ser julgados pela arbitragem. Então, os contratos de compra e venda de produtos agrícolas, contratos entre produtores, contratos com tradings, contratos com empresas internacionais, pode ter como cláusula arbitral e pode ser julgada se houver um litígio na arbitragem. Os contratos de parceria e arrendamento rural, também entendo que esses contratos, mesmo existindo estatutos
terra, que tem regras específicas. Eu acho que se as partes são partes que atuam no setor e têm a qualificação de autossuficiência, não hipossuficiência, de autossuficiência entre partes, elas sabem que elas estão negociando, elas sabem que o Estatuto da Terra, muitas vezes, é rígido e que não atende à necessidade atual do setor. Então, ao meu ver, elas podem colocar, sim, que elas estão discutindo um contrato, que elas sabem o que elas estão fazendo, estão sendo assessoradas, e que nesse contrato vai ter cláusula compromissória e vai ser julgada por arbitragem. Outro contrato que eu vejo que a arbitragem pode ser muito interessante para solucionar os conflitos são os contratos de integração vertical, os contratos de compra e venda de imóveis rurais, também quando tem questões envolvendo se o preço tinha que ser com base na produção da soja, enfim, eu acho que todas essas questões que quando você faz a compra e venda de imóvel rural, a moeda do produtor a gente sabe que não é dinheiro, então ele fala sacos de soja ou algodão ou tanto produto, então a moeda acaba sendo produto, e muitas vezes quando leva isso para o judiciário não entende que a moeda do produtor é o produto e não é o dinheiro, então não entende, acha que o contrato é nulo e começa a dar decisões incompatíveis com o setor. Então acho que nos contratos de compra e venda de imóveis rurais a arbitragem vem bem também. Disputas relacionadas ao condomínios rurais e condôminos, operações de barter, de troca, acho que também é muito importante, que é uma operação muito específica do setor do agronegócio, as operações de troca entre defensivos e produção e entrega futura de produto. Eu acho que o barter é bem específico, bem técnico do agronegócio, e é difícil explicar uma questão de barter bem estruturada para o judiciário, para um juiz que também não vai conhecer os detalhes. Então, acho que todas as operações de barter podem ter a cláusula compromissória. Operações de pré-pagamento de exportação, então o fundo ou o banco ou a trade internacional financiando o produtor ou a empresa nacional, eu acho que esses contratos também devem incluir a cláusula compromissória para levar a arbitragem eventual conflito. Os títulos do agronegócio, então a CPR, Física Financeira, o CDCA, o CRA, o LCA, a nova CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, eu acho que são títulos que você pode criar uma cláusula compromissória mista, tá? E aí foge um pouco da cláusula compromissória padrão, é uma cláusula compromissória mista, porque você não pode tirar a execuibilidade do título, então é um título, então ele pode sim ser executado, mas as questões de mérito em âmbito de defesa, que normalmente elas acontecem em embargos do devedor, em embargos da execução, essas matérias, a meu ver, podem sim ser levadas para a arbitragem, que vai trazer celeridade, tecnicidade e adequação para o caso. Relações entre cooperados e cooperativa. Então, o Brasil, ele é um país que... Você vai tentar... O Brasil é um país que existem várias cooperativas, cooperativas grandes, médias, pequenas. Temos cooperativas que são as maiores do mundo, então nós temos a Copersucar, que é a maior cooperativa de açúcar e álcool do mundo. Nós temos a Cochupé de café, Coamo, enfim, N outras cooperativas que são importantíssimas para o agronegócio brasileiro. E, a meu ver, nas cooperativas, na relação cooperado-cooperativa, que muitas dessas cooperativas também possuem características específicas, nós podemos ter as cláusulas compromissórias e trazer essas discussões para arbitragem. Então, eu coloquei aí alguns contratos, né? E por último, né, professor Paulo, só a questão de contratos de tecnologia. Então, muito se fala no agro hoje de agritechs, da parte de patentes, de cultivares. Então, todas essas questões tecnológicas que envolvem muitos investimentos das empresas e muitas questões relacionadas a royalties, de como se utilizar a soja ou o algodão, que tem uma qualidade, uma patente específica, eu acho que são questões também que podem ser levadas à arbitragem e que vai trazer benefício para as partes. Então, em regra, são essas as matérias que, principalmente, eu vejo, principais contratos, vamos dizer assim, que as partes, os advogados, quem for negociar ou trabalhar na confecção dos contratos, eu acho que, entendendo que a arbitragem traz esses benefícios, pode inserir essa cláusula compromissória nos contratos e, com certeza, quando tiver um litígio, se tiver um litígio, esse litígio vai ser bem melhor resolvido na arbitragem do que no judiciário. Então, acho que é isso, Paulo. Acho que questões principais e um panorama geral entre
a arbitragem e a arbitragem no agronegócio, eu acho que eu fiz aí uma visão geral. Eu acho que agora, para os casos práticos, eu acho que é melhor ir para as perguntas, vamos fazer essa interação. E aí eu tenho alguns casos práticos que eu posso trazer e debater com vocês, mas eu acho que as perguntas me levam já a colocar os casos práticos. Eu creio que as perguntas vão estar ligadas aos títulos, às operações práticas. Então, eu acho que agora vamos abrir, Paulo, se você concordar, e aí eu trago a prática aí para discussão entre todos os alunos, os professores e os advogados aí da área. Ótimo. Obrigado, doutor Marcos, pela essa exposição inicial, acho que já foi bem interessante. Então, a gente vai tentar coordenar aqui agora um ping-pong, né? Deixar o professor Ricardo ali fazer a primeira pergunta, pessoal da agronomia, né? Vamos tratar bem as visitas. Pessoal, parabéns pela exposição aí, tema bastante interessante. O meu interesse, na verdade, é por essas operações de troca, barter. Nós temos hoje um volume muito grande na região com operações de troca, as operações de barter, que o senhor comentou aí. E nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, eu até estou começando a estudar barter, e hoje a gente trabalha direto com produtor e revendas, e a gente vê que é muito forte na região, está crescendo muito. São poucas hoje, só para o senhor ter uma ideia, são poucas as revendas hoje que não operam com barter. Tá? A maioria opera com esse tipo de troca. Rapidinho, só para os alunos do direito entender, as operações de barter são trocas, como o senhor falou, né? O produtor vai até a revenda ou até a indústria, lá ela adquire os insumos e promete entregar o grão lá na frente com a colheita da safra. No nosso estudo, nós estamos fazendo um estudo aqui agora e a gente levantou com essas empresas os principais riscos. E a gente viu que riscos jurídicos não são tão importantes para as revendas em relação a essas operações de barter. Eles não têm muito problema. Por que não acontece isso? E na questão de arbitragem, se resolve rápido esses conflitos que muitas das vezes ocorrem nesses riscos? E por isso que às vezes a revenda não acha que é tão importante esses riscos? Vamos lá. Como você disse, o barter ele é muito utilizado pelas empresas para fazer a troca. Barter significa troca. Então, o produtor ele recebe o defensivo agrícola ou qualquer outro produto para o seu plantio, para a produção, e ele emite uma CPR normalmente, Cédula Produto Rural, que ele se obriga a entregar o produto em data futura. Então, por isso que faz sentido a troca. Ele recebe o defensivo que ele precisa naquele momento e se compromete ao futuro, na data da colheita, ele vai entregar o produto que ele produziu. O primeiro ponto, que muitas vezes, quando a empresa ela entrega o defensivo, entrega o maquinário, qualquer outra coisa, objeto dessa troca, ela pode pegar esse título que foi emitido pelo produtor rural e descontar no mercado. Então, essa empresa ela pode pegar esses títulos dos produtores que emitiram em troca e ir ao mercado e falar, eu não quero o produto, na verdade eu queria vender fertilizante, por exemplo. O que eu quero é que ele me prometa dar o produto, mas eu quero fazer dinheiro disso. Então eu pego esses títulos, eu empresa que estou entregando o defensivo, vou ao mercado e falo, quero antecipar, vai para uma trading que quer o produto, fala, trading, você não quer me antecipar esse valor aqui, esse dinheiro, a uma taxa de desconto combinada? E aí, quando o cara me entregar, quando o produtor me entregar, eu já faço a cessão dessa CPR para você e você recebe direto o produto, que você quer o produto. Então, veja que é uma relação que ela acaba não sendo tão simples. Então, ela tem a entrega de algo que o produtor quer, o produtor emite um título falando que se obriga futuramente a entregar aquele produto e muitas vezes esse título é descontado no mercado. Quando o resultado, a produção ocorre normalmente
o produto com a qualidade correta e a data da entrega é correta, é realizada conforme combinado, tem problema. Então, a cadeia ela segue normalmente. Agora, quando existe uma quebra de safra e que ele não vai conseguir entregar todos os produtos ou os volumes nas CPRs, ou quando alguma questão paralela criou um problema para o produtor e que ele também tem uma briga judicial que venha a penhorar ou arrestar ou impossibilitar que ele consiga fazer a colheita e a entrega correta, aí quem recebeu essa CPR vai ter um problema, porque ela deu um produto e não recebeu o produto. Ela deu o defensivo, no nosso caso, no nosso exemplo, não vai receber o produto. E aí começam as discussões jurídicas. E quando entra nessas discussões jurídicas, normalmente elas são complexas no sentido de que uma parte vai falar que não conseguia entregar, principalmente nessa época, agora vamos falar de Covid-19, então vai alegar alguma questão de caso fortuito ou força maior, que não é possível a alegação de caso fortuito e força maior na CPR. Tem um artigo expresso que fala que o produtor não pode alegar para não entregar o produto caso fortuito e força maior, mas ele vai ter que alegar algum motivo. A outra parte vai executar o título, vai tentar arrestar, muitas vezes não vai conseguir arrestar, muitas vezes vai conseguir arrestar, e vai ficar tudo isso dentro do judiciário travado até uma decisão final. Então, isso é prejudicial para a empresa que deu o produto inicial, fez a primeira troca, o defensivo. Isso é prejudicial para o produtor rural, que vai ficar também numa briga judicial que não sabe lá quando vai terminar. E é prejudicial para quem descontou o título e deu dinheiro para essas empresas que queriam o produto finalmente, que também não vai conseguir o produto. Então, tudo isso fica travado e vai ser levado para o judiciário, que a gente sabe que vai demorar e muitas vezes não consegue resolver. Então, se você leva uma questão de mérito para uma arbitragem, ou se você cria situações, vamos falar assim, mini arbitragens, ou dispute board, que a gente estava conversando no começo, que o Dr. Paulo e a doutora Ana escreveram, para acompanhar o passo a passo do produtor e do financiamento, das trocas, eu acho que você tem uma solução muito mais adequada, muito mais séria. O problema é, você pode ganhar ou perder a sua briga, mas se você sabendo que vai ter uma data para você ganhar ou perder, isso é importante para tomar a decisão do produtor, das empresas. Agora, algo que você vai ganhar ou vai perder em primeira instância, depois vai para a segunda instância, depois anula, volta para a primeira instância, aí vai para a segunda, aí não anula, anula na terceira instância, aí volta para a primeira instância. Aí acaba um processo demorando 20 anos, isso é ruim para todo mundo. Isso gera o custo do dinheiro fica mais caro, o produtor fica com ressabiado de quanto produto ele vai se comprometer, a trading fica ressabiado de quanto que ele vai pedir, quais as garantias que vai pedir, então tudo isso é ruim para o sistema. Então, nessa questão que você me perguntou, quando tudo funciona bem, ok. Quando começa a ter problema dentro dessa cadeia, os problemas nas operações de barter costumam ser graves e a solução, quando vai para o litígio do judiciário, aí que realmente dá uma travada e pouco se resolve. E para finalizar, professor, vou dar um exemplo de uma operação que eu participei, que, de novo, ratificando a importância de pessoas que conheçam do setor para serem indicados como árbitros para julgar em casos do setor. Eu participei de uma operação que tinha uma empresa de fertilizante que ela cresceu, montou uma fábrica muito interessante e aí ela pegou, qual que era a prática que ela fazia? Ela captava o dinheiro no mercado com fundos e bancos. Então ela ia para os produtores, pegavam as CPRs, ia ao mercado, pegava o dinheiro e se autofinanciava. E qual que era a prática? Primeiro ela pegava as CPRs e descontava, depois ela entregava os defensivos. Só que a ponta do banco e do fundo só liberava o dinheiro se houvesse uma declaração de que o defensivo tinha sido entregue para o produtor. O que aconteceu? Ela pegou vários produtores, CPRs, de entrega de produto, na ocasião era soja. Ela pegou a declaração de cada produtor que tinha recebido o defensivo, ela foi no banco e descontou $50 milhões.
e não entregou um defensivo para nenhum produtor. E aí o banco que deu dinheiro, o que ele fez? Pegou os títulos e foi direto no produtor. Falou assim, ó, quero receber aqui a CPR, tá aqui, que tá tudo formalizado, registrado, correto. O produtor falou, não, mas eu recebi o defensivo. Não, você recebeu. Não, mas eu fiz a declaração porque era prática de mercado. Eu fazia essa declaração e depois de tantos dias ele me entregava o defensivo. O que o judiciário fez? O judiciário não sabia dessa prática, que era uma prática que realmente acontecia. O judiciário falou, pouco importa, produtor, você vai perder todos os seus bens, você vai perder tudo e o banco vai recuperar todo o seu crédito. E a pessoa que fez isso pediu recuperação judicial e foi embora. E pôs $50 milhões no bolso. Então, assim, para você ver, se você leva para essa questão, para uma arbitragem, e que você chama para julgar esse caso árbitros que sabem que isso acontecia e às vezes até acontece, muita gente assina sem receber o produto, você teria uma decisão mais adequada para o setor. Você poderia ter, naquele momento, dar uma ordem para travar os bens da pessoa que fez isso. E não deixar ir direto ao produtor e essa pessoa teve todo o tempo possível para vender tudo, pegar todo o dinheiro e sumir. Então, quem conhece do mercado e quem conhece do setor, tomaria uma decisão mais rápida, porque saberia que isso não era balela do produtor, que era realmente o que acontecia, que assinava essa entrega e essa entrega acontecia futuramente. Então, esse é um caso bem prático e que aconteceu comigo. Eu presenciei toda essa etapa e que eu disse, tá vendo? O judiciário nunca vai conseguir resolver uma situação dessa. Não porque o judiciário não é bom, não tem pessoas qualificadas, são questões muito específicas do setor. Então, só quem está no dia a dia do setor que consegue saber, entender como funciona. Então, esse é um ponto, boa pergunta, porque ele já trouxe um caso prático aí para a gente ver como é importante conhecer do setor, não ser apenas advogado, agrônomo, mas, enfim, ter uma noção geral, e como a arbitragem poderia ter solucionado de uma forma muito mais adequada esse litígio do que aconteceu no judiciário. Obrigado. Paulo, tá mudo. Oh, perdão. Aí, agora obrigado. sim. Obrigado, professor Ricardo. Mais alguém quer fazer uma pergunta para o doutor Marcos? Maiane, aluna da graduação em Direito. Pode ficar à vontade, Maiane. Professor Marcos, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus, professor. O meu questionamento é baseado na sua experiência. O senhor poderia me dizer, o senhor citou algumas cooperativas, né? Alguns casos que poderia se utilizar da arbitragem quando se trata da cooperativa e dos cooperados. O senhor já viu na prática a utilização da arbitragem por essas cooperativas que o senhor mencionou? Sim. Bom, boa pergunta também. É outro caso que eu posso trazer na prática aí para vocês. E primeiro, você parece minha parente, é Reis também? Sim. Ah, tá. Parente em Rio Verde, não sabia. Olha aí, eu não tinha orgulho desse nome. É pouco tempo que eu tô bastante orgulhosa dele, viu? É da minha mãe. Ah, legal. O Reis é do meu pai. Bom, mas vamos lá. Eu vou falando de um caso que eu posso falar porque diz que a arbitragem, na maioria das vezes, ela é sigilosa. Sigilosa. Mas nesse caso eu posso falar. E porque ele perdeu o sigilo, porque a questão foi levada para um conflito de competência no STJ. Então, as peças e as decisões foram publicizadas. E olha que interessante, é de uma cooperativa que é a maior cooperativa do mundo de açúcar e álcool, que é a Copersucar, com uma usina aí da sua cidade, de Rio Verde. Sério? É a usina Rio Verde. Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de advogar nessa arbitragem pela usina Rio Verde. E qual que foi a discussão? A usina Rio Verde, ela se desligou, em um determinado momento, ela precisou se desligar da cooperativa, porque a cooperativa modificou algumas situações no meio do caminho, no meio do manual da safra. Quando a usina nesse livro, né? Tá aí, professor? O caso? Esse caso está nesse livro, né, professor, doutor Marcos? Esse caso tem a menção nesse livro pela questão da arbitragem tributária, que foi uma questão bem interessante que o professor Marcelo Escobar deu um parecer no caso.
específico. E também tem comentários aí sobre, acho que tem até as decisões no livro sobre esse caso. Mas aí, o que aconteceu? Houve o pedido de desligamento da cooperativa, então era cooperado com cooperativa. Existiam os contratos entre cooperado e cooperativa, então o manual de safra, os contratos de financiamento, então a cooperativa captava os recursos, repassava para a usina. Aí tem uma discussão se ela repassava o preço de custo, que ela é obrigada a repassar, ou se ela punha margem como instituição financeira, que ela não pode. Então é um assunto que está na arbitragem. Tinha a questão da propriedade do produto, do etanol. Quem que é a propriedade? A propriedade é do cooperado ou a propriedade é da cooperativa? O que é o ato cooperado? Então, houve uma discussão de o que é o ato cooperado e demorou-se para também ter uma decisão sobre o ato cooperado, nesse caso específico, porque os árbitros eles não conheciam especificamente de questões cooperativas. Mas, quando houve um entendimento, um estudo, saiu a decisão. Essa decisão definitiva, como eu te disse, então resolveu a questão da titularidade do etanol. Imagina essa questão no judiciário. Até hoje a gente estaria esperando se quem que era o etanol, se era de uma parte ou se era de outra. Então, nas cooperativas, todas essas questões de ato cooperado, contratos entre cooperado e cooperativa, trocas. Então, muitas vezes os cooperados emitem CPRs para as cooperativas que, por sua vez, empacotam essas CPRs e vão ao mercado captar recursos. Então, todas as relações jurídicas, elas são passíveis de serem decididas pela arbitragem. Então, é um caso que existem inúmeras situações que, entre cooperado e cooperativa, a arbitragem pode ser bem colocada para solucionar o conflito. Professor, mais uma questão. Qual foi a Câmara Arbitral escolhida? Foi de Goiânia? Desculpa, cortou sua voz aí. Qual foi a Câmara de Arbitragem escolhida? Foi a de Goiânia para resolver o litígio? Não, nesse caso, como a Copersucar tem sede em São Paulo e ela quis levar a cláusula arbitral para escolheu a Câmara da Fiesp. Então, isso foi na Câmara da Fiesp em São Paulo. Eu posso fazer mais uma pergunta? Mas se as partes tivessem Não, Maia, a gente precisa abrir mas se as mais. partes tivessem eleito a Câmara de Rio Verde, poderia sim ter sido feita a arbitragem em Rio Verde, sem problema algum. A gente pode voltar. Obrigada, professor. Maia, obrigado. A gente pode voltar depois. Vamos ver se mais algum colega quer participar. Fazer alguma pergunta aqui para o doutor Marcos sobre arbitragem, sobre agronegócio. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Bruno Barbosa, fica à vontade. Primeiramente, eu fiquei pensando, ai meu Deus. Pode falar, Bruno. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutor Marcos. Doutor Marcos, a minha pergunta é seguinte. O senhor falou sobre a irrecorribilidade da sentença arbitral. Eu gostaria de saber se essa afirmação é em caráter absoluto, ou seja, a sentença arbitral não pode ser recorrida em hipótese alguma? Tá, boa pergunta. Vou falar que sim e não. E eu vou falar nas situações que a gente aplica o não, que não são as situações no Brasil. O famoso depende do direito. Não depende, mas são situações internacionais. Mas no Brasil, tá? A sentença arbitral ela é definitiva. Então, ela é irrecorrível. Então, a sentença arbitral que julga o mérito e é proferida pelo árbitro ou pelo tribunal, ela não é passível de recurso. O que existe é a possibilidade de discussão dessa sentença, de anulação dessa sentença numa ação anulatória e que tem um artigo específico e com as matérias específicas que podem ser alegadas numa ação anulatória. Tá? Então, primeiro ponto, ela é irrecorrível? Sim. Ela não tem nenhum tipo de recurso contra essa sentença arbitral. Ela pode ser questionada no judiciário? Sim, mas não é recurso, é uma ação anulatória e que tem temas e matérias específicas super rígidas para serem alegadas. Então, o que eu te digo é, no Brasil, pouquíssimas sentenças arbitrais foram anuladas.
Porque a matéria que você pode alegar são matérias muito fechadas. Então, é difícil se enquadrar em algum tópico, algum item dessas matérias, que é o artigo 32 da Lei da Arbitragem, que elenca quais são as matérias que você pode, numa ação anulatória, questionar. E nunca é relacionado ao mérito. Então, o mérito da questão, se o árbitro ou o tribunal acertou ou errou, não se discute. Tá? São questões procedimentais que normalmente você leva numa ação anulatória. E por que eu disse que eu também o não? Tem o sim e o não. No agronegócio, especificamente, existem câmaras setoriais. E essas câmaras setoriais de algodão, de soja, de grãos, são câmaras tradicionais, centenárias, normalmente, e que tem uma parte dessa câmara, na verdade, nessa instituição, tem a câmara arbitral específica para julgar questões relacionadas a contratos internacionais do agro. Então, vou te dar exemplo a International Cotton Association, que é em Liverpool, na Inglaterra. Nessas câmaras setoriais, tem algumas características específicas. Primeiro, quem julga, normalmente, não são os advogados, são técnicos. Segundo, não precisa ser fundamentada a decisão. Ou pode ser minimamente fundamentada, assim, uma linha, 2 linhas, não precisa ter aquela decisão que a gente está acostumado no judiciário ou das arbitragens. E 2, nessas câmaras existe a possibilidade de recurso. Então, normalmente, tem uma decisão arbitral e se a parte quiser recorrer, também em questões específicas, ela pode recorrer dentro dessa câmara a uma nova constituição, um novo tribunal que será, ou chamarão mais pessoas para julgar, ou constituirão um novo tribunal para julgar esse recurso. Então, nas questões em câmaras setoriais específicas do agronegócio internacionalmente, então, International Cotton Association, na FOSPA, na GAFTA, existem nos regulamentos internos a possibilidade de recurso. Então, aí é o que eu falei que não, que nesses casos, nessas arbitragens internacionais, existem os recursos, que normalmente não são feitos, tá? São poucos os recursos, mas existem a possibilidade de recurso. No Brasil, não existe recurso. A sentença é irrecorrível. Ótimo. Obrigado. Ótimo, obrigado pela explicação. Muito bem. Mais alguém? Em relação a isso? Acho que não, né? Mais alguém perguntar sobre arbitragem ou agronegócio? O pessoal está meio acanhado aqui, doutor Marcos. Não se acanhe não, né? Diz lá no interior, não se acanhe não. Ó, Maiane, tem que ser você, então. Complementa sua fala. Professor Marcos, eu estou fazendo um projeto de iniciação científica com relação à arbitragem. O título é Os Desafios para a Efetivação da Arbitragem no Cooperativismo. O senhor poderia contribuir dizendo se o senhor percebe algum desafio com relação às cooperativas para efetivar a arbitragem? Se ainda tem algum receio? Desafios, o que eu posso te dizer? Tem 2 desafios. Acho que o primeiro desafio é conseguir passar a importância e os benefícios da arbitragem para o médio e para o pequeno produtor da cooperado, essas cooperativas. E isso leva tempo, tá? Isso você tem um trabalho de conscientização que você tem que explicar e muitas vezes ele quer ouvir algum caso que aconteceu e como que foi feito esse caso. Então, acho que esse é um desafio bem importante nas questões dos produtores associados às cooperativas. E na própria cooperativa, sabendo que quem comanda as cooperativas normalmente são os produtores, né? Mas normalmente são os produtores maiores, eles que acabam tomando a gerência dessas cooperativas, ainda existe, tá, uma questão de custo das arbitragens. Então, essas arbitragens em contratos maiores, elas são caras.
elas acabam sendo bem um custo inicial caro. Não que o custo-benefício ao final, tendo em vista o prazo da arbitragem e a solução final da arbitragem, se você levar isso no tempo em que o judiciário demora 15 anos e uma arbitragem que vai demorar 2 anos, se você levar isso no tempo, acaba não sendo mais onerosa. Mas se você trouxer o valor inicial que você paga numa arbitragem dessa, que é cara, então isso assusta um pouco o produtor e as cooperativas. Mas existem alternativas para isso. Existem alternativas de câmaras mais baratas, existem alternativas de ser estipulado no contrato árbitro único. Então, ao invés de você estipular tribunal de 3 árbitros, você estipula que é árbitro único, então vai deixar a arbitragem mais barata. E você pode colocar até prazo para ser julgado essa arbitragem, para reduzir a questão de tempo. E existem hoje também o que chamam de arbitragem expedita, que é a arbitragem mais rápida, uma arbitragem com um grau menor de complexidade de produção de provas e que as partes podem chegar num acordo, colocar na cláusula ou, quando for iniciar a arbitragem, levar para a arbitragem expedita, que é uma arbitragem mais barata, mais célere. Então, existem aí, dentro desses desafios, é você levar para a cooperativa a questão do custo, principalmente, e para os cooperados a questão de entender o que é, explicar o que é arbitragem, os benefícios, e que ele não está acostumado. E muitas vezes, até hoje, isso era comum em 2002, 2003, 2004, mas às vezes até hoje, quando eu falo de arbitragem, me perguntam se é árbitro de futebol. Então, é muito comum acontecer isso. Ah, você trabalha com arbitragem? Ah, qual o time? Você é futebol? Então, nós estamos em 2020 e essa pergunta ainda acontece. Isso acontecia muito em 2002, 2003, mas isso, então, é um desafio. Acho que muitas pessoas vão fazer essa pergunta para você. Alguns familiares já fizeram, já. Tá, professor, muito, muito obrigada. Eu fico bastante grata. Parece que realmente o principal desafio é você levar o conhecimento até os cooperados, os associados e as cooperativas. Parece que o ponto principal é esse, né? Aproximar. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Obrigada, professor. Vou falar um pouquinho, Maiane, sobre a sua questão. Ativei o som sem pedir permissão, mas vamos lá. Eu penso que um ponto muito importante para as cooperativas, esse que o Marcos colocou, do pequeno e do médio cooperado, compreender a importância da arbitragem, porque o grande ele já participa disso, já faz parte do processo de trabalho dele. Mas a cooperativa ela precisa passar para o seu produtor que a arbitragem é importante para as relações entre eles. Né? E como conquistar isso? É a credibilidade da Câmara que eles vão levar para aprovar no estatuto. Porque a cláusula de arbitragem ela vai vir prevista no regimento dessa cooperativa, nos atos societários dela. Né? Então, o cooperado ele já se inclui naquilo, ciente da importância. Então, começa dali o conhecimento da importância da arbitragem para as relações entre cooperativa e cooperado, e depois ele passa a ter o conhecimento de tudo isso através da sua própria cooperativa. Nós vimos a cooperativa causar uma influência muito grande, e é interessante o trabalho que foi feito pela nossa Comigo aqui, há anos atrás, com relação ao planejamento sucessório. Né? Hoje utiliza-se o termo hold, mas não está correto. Então, vamos para o plano certo. Né? Então, eles trabalharam bastante com o produtor para levar até ele o conhecimento da importância do seu sucessor fazer parte do seu trabalho. E, com isso, trabalharam fortemente no planejamento, na estruturação dessas famílias, do negócio familiar, os filhos chegarem ao negócio dos pais, os netos hoje, né? Então, quando ela se convence, os seus diretores, se convence da importância do Instituto, ele consegue transmitir ao seu cooperado a importância dele. Então, acho que o princípio do conhecimento da própria cooperativa ter interesse de fazer isso. E eu acredito que para ela é muito interessante. Porque você já imaginou se ela leva a discussão cooperativa e cooperado para o judiciário, sendo que ela pode trazer isso para uma arbitragem, em que corre em sigilo, em que tramita com mais segurança, em que as partes realmente participam do procedimento? Porque a arbitragem é isso, as partes
participarem do procedimento. Então, acredito que é um ponto que é fazer parte do estatuto, fazer parte do seu regimento, a cláusula compromissória de arbitragem. Às vezes, inclusive, nesses casos em que envolve uma relação muito aproximada, cooperado-cooperativa, é a mediação primeiro. Por que não? Um instituto talvez até mais agradável de lidar e mais prático, de um resultado mais rápido, em que aproxima as pessoas, né? Porque a arbitragem, de uma certa forma, ela afasta um pouco, porque vai existir uma sentença. Então, o trabalho é inicial disso. A cooperativa se conscientiza e repassa isso ao seu cooperado. Não sei se contribuí, mas queria fazer essa participação. Contribuiu muito, professora, principalmente porque o que eu já consegui ter de resultado teve uma cooperativa em Rio Verde que ela teve uma má experiência há alguns anos atrás. E depois dessa experiência ruim, ela se afastou totalmente. Está bastante assim, está colocando barreiras. Não quer mais nem ouvir falar, porque essa arbitragem que foi feita de maneira assim, não foi tão adequada ao caso, trouxe prejuízos econômicos e desgastes na relação entre os associados. Então, o que a senhora falou foi diretamente ao ponto. E eu acredito que o que levou a acontecer esse problema lá atrás foi a falta de conhecimento. O que nós temos feito, né, esse trabalho de divulgação, de estudos e ampliando estudos todos os dias, né, o Dr. Marcos está aí fomentando a arbitragem no agro, e a gente trazer esse instituto mais próximo das pessoas é que vai fazer com que eles pratiquem de forma correta. Porque o que aconteceu, que teve o problema, foi uma prática equivocada do instituto. Utilizaram a arbitragem na questão trabalhista há 20 anos. Então, não tem possibilidade nenhuma de ter funcionado e de ter dado um bom resultado. Deu um resultado negativo, foi ruim, teve fiscalização e tudo isso. Então, a falta do conhecimento é que gerou esse resultado, que é o que a gente faz hoje diferente. A gente estuda primeiro para depois atuar, né? Então, a má aplicação da arbitragem naquela época foi o que causou tudo isso. Então, agora é um trabalho dobrado, viu, Maiane, de convencimento. Isso, doutora Ana Paula, muito obrigada. Tá mudo, Paulo. Perdão. Mas alguém fazer uma interação aí com o doutor Marcos? Agora tem a doutora Ana Paula também. Então, a gente está... Doutor Giovanni? Boa noite aí. Doutor Paulo, tu me escuta? Sim, pode falar, estamos ouvindo. Tá. Aproveitar aí a participação dos brilhantes colegas que conhecem bastante agronegócio. Eu entrei um pouco atrasado por conta da conexão da internet, mas já que o doutor Paulo abriu a pergunta não só para a arbitragem, mas para o agro em si, aproveitando a presença da doutora Ana Paula, essa pergunta já deve ter sido feita e é feita todos os dias agora. Em virtude dessa pandemia, dessa crise, e que é uma crise econômica que já se chegou e vai se agravar, qual que é a perspectiva do agronegócio, o quanto vai ser afetado e se há uma luz no fim do túnel, né? Principalmente porque dos últimos anos a gente vê que o agronegócio é que vem salvando o Brasil, né? Vem segurando balança comercial, exportação, e isso agora pode ter um reflexo muito grande, né? Porque nós não temos uma crise mais interna do nosso país, nós temos uma crise mundial e que, por enquanto, não há uma perspectiva de que ela termine rápido, né? Então, seria esse questionamento, aproveitando que o doutor Paulo abriu para o agro em si. Obrigado. Só o doutor Giovanni é advogado militante aqui, doutor Marcos, na cidade de Rio Verde, e também é aluno da pós-graduação em Direito do Agronegócio. Ótimo. Bom, doutor Giovanni, respondendo aí, tentando colocar algumas ideias e trazer uma coisa interessante aí para o agro e para a situação atual da pandemia. O agro ele sempre sustentou a economia nacional, sempre foi muito importante para o país. E a gente sempre falava, antes da pandemia, que o mundo não vai parar de se alimentar, o mundo não vai parar de comprar produtos agrícolas, então, ou beneficiados, ou produtos finais, enfim. Então, isso que a gente sempre falou é uma verdade.
E cada dia mais o mundo ele exige uma tecnologia, ele exige uma forma de produção mais adequada e mais condizente com a realidade mundial. E essa lição de casa nós fizemos no agronegócio brasileiro. Essa adequação do campo com a tecnologia, com o profissionalismo e com tudo que o mundo sempre exigiu do Brasil, o agronegócio brasileiro fez, a meu ver. Então, hoje nós estamos capazes, assim, o agro, as empresas são capazes de mostrar como é feita a produção, a colheita, o plantio, que tipo de produto é, a qualidade do produto, a cadeia alimentar. Então, hoje o mundo sabe que o Brasil é capaz e o mundo sabe que o Brasil tem condições de entregar o que ele sempre prometeu e sempre entregou. Tanto é que nesse cenário de pandemia, você vê a situação dos produtos e das exportações, recorde atrás de recorde do Brasil. Batemos uma recorde de safra de grãos, recorde de exportação, recorde de produto, de preço em algumas commodities. Então, felizmente, para o agronegócio, eu acho que, óbvio, que nós vamos sentir o impacto, o agro vai sentir o impacto de alguma a demora no pagamento, alguma questão de preço, mas eu acho que a lição de casa feita pelas empresas do agronegócio no passado, agora elas estão recebendo e estão colhendo aí os frutos do que elas plantaram, que elas investiram em compliance, em questões de tecnologia, tudo isso. E aí, para finalizar e completar essa sua pergunta e essa sua colocação interessante, veio que concomitantemente, né, junto com essa pandemia, e foi uma questão não foi pensada, porque ninguém imaginava o que ia acontecer com essa pandemia, a nova lei do agro. Então, a MP do agro, que foi convertida em lei, 7 de abril de 2020, e que ela traz mecanismos e títulos novos e questões que aprimoraram a legislação do agronegócio, principalmente no financiamento do agronegócio. É uma lei muito mais ligada ao financiamento do agronegócio, mas que trouxe vários pontos para dar segurança jurídica a todos da cadeia produtiva, não só os bancos. Muita gente fala uma lei para banco, uma lei para fundo. Não, é uma lei também para o produtor e para a empresa, bem assessorada, com um bom advogado, de saber barganhar mais o que você vai dar em garantia, porque as garantias agora são mais fortes para os financiadores. Então, nós temos um patrimônio de afetação, rural de afetação. Então, assim, o financiador, ele vai ter uma garantia que ele sabe que vai ser eficaz, e o produtor, sabendo que essa garantia é eficaz, vai poder cobrar juros mais, vai poder exigir juros mais baratos. Então, acabou aquela história de, eu tenho que entregar tudo que eu tenho para dar garantia, porque a legislação ela é capenga, o judiciário é capenga, a arbitragem está começando, vai pagar juros caros. Então, hoje não, hoje o produtor, bem assessorado, pode sentar na mesa com o financiador e falar, não, eu não vou te dar tudo, eu vou fazer um patrimônio de afetação. Não, eu vou fazer um CDAWA que está fora da recuperação judicial. Então, eu não vou mais dar além do que aquilo que está armazenado, a antiga warrantagem, que a gente chamava, eu vou dar o CDAWA. Então, essas alterações foram introduzidas pela nova lei do agro, eu acho que veio muito num bom momento para fortalecer a segurança jurídica e o sistema privado de financiamento do agronegócio. Títulos em dólar. Então, isso é fundamental para o investidor estrangeiro trazer mais recursos. Mas nós vamos vender tudo ao estrangeiro. Não, nós vamos exigir recurso mais barato. Se os bancos, os atores nacionais não conseguem financiar ao custo que o produtor, que a empresa precisa, vamos ao mercado internacional, pegar a metade do preço e vamos fazer os bancos locais abaixarem os preços ou exigirem menos garantias. Porque o mercado internacional vai exigir menos garantia, vai dar juros mais baratos. Então, eu acho que o agro, resumo, fez a lição de casa nos últimos anos, está muito bem posicionado, então vai continuar sendo a mola propulsora e muito importante para o cenário brasileiro e internacional. E nós temos hoje mecanismos que foram aprimorados, que vieram de legislações anteriores, mas que foram aprimorados e que eu tenho a certeza que o investidor nacional ou internacional vai se sentir mais seguro e o produtor ou a empresa vai poder exigir juros mais baratos e menos garantias para as operações financeiras.
Obrigado, doutor Giovanni, pela fala. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Marcos? A doutora Ana Paula parece que deu uma saidinha. Envolvendo arbitragem, envolvendo agronegócio. A doutora Ana Paula voltou. Doutor Marcos, então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também. Porque aqui a gente tem muito aluno de graduação. Qual mensagem você poderia passar para esses alunos, né, que serão a próxima geração de profissionais da área jurídica? Porque eu não tive oportunidade na graduação de ver arbitragem, de ver mediação. Acho que o doutor Giovanni também não teve. A doutora Ana Paula foi conhecer na especialização já, né, em Goiânia, a primeira do Centro-Oeste, né? Primeira especialização em arbitragem do Centro-Oeste brasileiro. Qual mensagem você poderia passar para esses alunos, para eles se interessarem pela arbitragem? Porque a gente tem uma resistência, a gente dorme com o inimigo, doutor Marcos, né, dentro do mundo jurídico. Muita gente tenta minar a importância da arbitragem, as vantagens da arbitragem. Que mensagem você poderia passar para essa futura geração aí que vai chegar no mercado? Tá, vamos lá. Acho que a primeira mensagem é que muita gente, ou muitas pessoas, enfim, falam que conhecem tudo de arbitragem, e isso não é verdade. Arbitragem, uma matéria, um instituto com várias questões novas e que aparecem no dia a dia. Então, se alguém fala que sabe tudo, não é verdade. Então, acho que os alunos que começarem a estudar vão conseguir igualar as pessoas que já atuam no mercado. Então, eu já atuo há muitos anos, mas não tenho dúvida que uma pessoa que faça a graduação e estude arbitragem vai poder se igualar ao conhecimento. Muitas vezes pode ser até melhor se especializar num determinado assunto. Então, acho que a arbitragem ela tem essa característica de estar em constante modificação, então a questão de constante estudo. No Brasil é nova. No Brasil nós estamos falando a partir de 2002, começar nas arbitragens. Nós temos 18 anos de arbitragem. Então, no Brasil é um bebezinho, adolescente ainda a arbitragem, comparado ao mundo, né? Então, eu acho que é um mercado que não vai parar de crescer. Ela veio para ficar. Ela é aceita mundialmente como um método mais adequado para solucionar conflitos. E o Brasil, a cada dia, não tenho dúvida que a arbitragem vai conseguir chegar em todos os cantos, todos os estados, todas as cidades. E quem não conhecer um pouco da arbitragem, ou não atuar, ou não quiser estudar, vai ficar limitado nas questões jurídicas de litígios, principalmente. Ela vai ficar com uma deficiência que o mercado, a cada ano, vai exigir mais do estudante ou do profissional que saiba como funciona a arbitragem minimamente, porque as questões vão bater na porta dos advogados, dos profissionais recém-formados, e serão questões de arbitragem, com certeza, cada vez mais. Então, eu acho que o recado é que não está tarde, qualquer hora é a hora de começar a estudar arbitragem, vai crescer, é um caminho sem volta, então, a cada ano que se passar, o número de arbitragens vai aumentar, é uma questão mundial, o mundo usa arbitragem, então você pode trabalhar com arbitragem em qualquer lugar do mundo, porque o mundo atua com arbitragem, então abre um leque aí muito maior, não só de Brasil, mas de mundo, para quem atuar com arbitragem. Então, é isso aí, Paulo. Eu acho que quem se interessar tem a capacidade, tem a possibilidade de se dar bem, e quem não se interessar, em determinado momento vai ter um problema, porque a hora que baterem lá com a arbitragem, ele não vai ter muito como fugir. Existindo a cláusula arbitral, não tem como você correr para o judiciário. E aí ou você fala que você não vai atuar porque você não sabe, ou você vai pegar e vai atuar de uma forma equivocada e vai dar um problema para o seu cliente. Então, acho que é uma situação que você tem que estudar e é um mercado muito interessante. Bacana. Bacana para essa nova geração aí de profissionais, né, entenderem a
a importância desses métodos adequados, né, de solução de conflitos. A doutora Ana Paula também é testemunha, né, uma luta para divulgar essa questão da arbitragem aqui no estado de Goiás. O pessoal de Goiânia, doutor Marcos, eu acho que tem até um pouco mais de dificuldade do que o pessoal de Rio Verde, às vezes, para entender o contexto da arbitragem no agronegócio, principalmente, né, doutora Ana Paula? Porque Goiânia, apesar de ser a maior cidade do estado, né, ela não é a principal cidade voltada para a produção agropecuária, né? E acaba que nós aqui no interior, né, encabeçados aí pela doutora Ana Paula, por outros profissionais, né, estamos discutindo mais essas questões da arbitragem voltadas para o agro, né? Não é isso, doutora Ana Paula? Na verdade, doutor Paulo, eu acredito que, em razão da gente estar mais próximo da prática, ela fica mais próxima da gente, né, como profissionais. Mas a capital tem interessado muito, tem estudado bastante, e eles já atuam numa questão de arbitragem lá. O setor imobiliário funciona muitíssimo bem, né? A gente sabe disso. E eles focaram muito para esse setor, porque é o destino da capital, é o imóvel, o setor imobiliário ele é mais forte. Em contrapartida, nós aqui no interior precisamos nos fortalecer nas relações do agronegócio. Então, o próprio estudo do agronegócio ele tem sido trabalhado bastante agora, né? Muito antes, direito agrário, sempre o agrário, e acaba que não é só a questão agrária que envolve as questões rurais, envolve é muito mais amplo a gente tratar como agronegócio, né? Um termo mais genérico, mas envolve mais relações e que se tem mais ligação com a arbitragem em si, né? As questões agrárias são importantes? Sem dúvida, tudo inicia ali. Mas depois delas nós temos os outros contratos, as outras contratações que nós podemos trabalhar nesse sentido de conduzir o conflito de uma forma mais leve. Então, sempre quando a gente menciona, quando fala é mais rápido, é mais eficiente, é qualificado, né? Porque o árbitro a gente escolhe, a gente participa do procedimento, efetivamente participa. Aí vem a questão das custas. Então, quando a gente parte para olhar as custas, direcionando a Câmara Arbitral que vai conduzir o procedimento, nós temos tabelas variadas a nível de Brasil e de mundo. Então, é muito importante para quem está estudando arbitragem, estudando agronegócio, não só conhecer a lei de arbitragem, nós precisamos de conhecer o regulamento das câmaras, conhecer o que se passa naquela câmara de arbitragem, como que funciona o procedimento lá, o que acontece lá. Então, a gente é mais amplo do que o que a gente imagina, né? Então, eu queria lembrar dessa questão de estudar o regulamento das câmaras, porque ele é muito importante, né? Lembrar também de um outro ponto que foi modificação da lei em 2015. Os árbitros, eles não estão ligados a uma lista de árbitros, ele é uma sugestão, né? São quadros especialistas e as partes podem escolher outros que não estão naquela lista daquela Câmara. E observar sempre a questão das custas, a forma do procedimento. Quando você vai firmar um contrato, o advogado, é muito importante ele lembrar disso. O que acontece naquela Câmara, como ela funciona, né? Porque tem procedimentos variados. Então, é muito importante ver tudo isso antes de escolher qual procedimento de arbitragem que será adotado, qual Câmara eu vou escolher para levar o meu procedimento adiante. E só para complementar, Ana, eu acho que perfeita aí a sua colocação. Estou falando muito da arbitragem, que é o tema que me foi colocado, mas hoje, no Brasil, eu acho que a tendência também, que começou há pouco tempo, mas é uma tendência que vai chegar e vai ficar, é a mediação. Acho que a mediação, quem quer estudar mediação ou quer se especializar em mediação, eu acho que é um mercado muito promissor. E é uma mediação profissional, não é uma mediação que a gente está acostumado de fórum judicial, tribunal de justiça. É uma mediação com técnicas, com mediação bem profissional. E isso, de novo, no Brasil foi feita a lei, no Brasil já existem pessoas especializadas, e o Brasil, às vezes, ele demora um pouco para chegar no nível internacional. E se você olhar o mundo, os países desenvolvidos,
a mediação é muito desenvolvida. A mediação chega a ser maior que a arbitragem. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um índice aqui, tem uma estatística, que 90% dos casos não vão para julgamento, não vão para trial, que a gente fala, porque são resolvidos em mediação. Não chegam a ter uma decisão, 90% dos casos. Em outros países da Europa, também tem um volume muito grande de acordo. Tudo isso em ambiente de mediação. Então, a mediação está um pouco mais recente no Brasil. Já existem pessoas técnicas, né, que estudaram, e eu acho que é uma tendência que veio para ficar também. Talvez não em 1, 2 anos, mas assim, igual a arbitragem, não vai ter mais volta. As pessoas vão a cada vez mais adotar mecanismos de mediação para solucionar os conflitos de uma forma mais barata, mas as partes tomam a decisão, não precisa de um árbitro tomar uma decisão. Na mediação, as partes tomam a sua decisão e fazem um acordo. E para mostrar como a mediação entrou nessa questão definitiva no âmbito internacional, recentemente foi assinado a Convenção de Singapura, que é uma para arbitragem. Então, mundialmente se fala que a Convenção de Singapura veio para dar a internacionalização das questões de mediação, que vai começar a ter com mais frequência entre empresas de países diferentes. Então, a mediação internacional. Então, a gente fala de arbitragem, eu falei muito de arbitragem, que é o tema, mas a mediação é muito importante e vai crescer. Então, quem quiser também estudar mecanismos de solução de conflitos, então, mecanismos são vários, não é? Arbitragem, mediação, dispute boards, ADRs. Então, tem N situações que englobam mecanismos de solução de disputas. Então, é um mundo muito grande. Você pode estudar mediação, se especializar em mediação. Então, acho que isso, completando o que a Ana disse, para os graduandos, né, para as pessoas que estão estudando, é um mercado sensacional. Eu acho que investir nessa qualificação vai colher bons frutos no futuro, com certeza. Não tenho dúvida, Paulo. Bom, né? Hoje foi matéria do jornal Valor Econômico que o CNJ vai criar um programa para sugerir ao Poder Judiciário no Brasil todo resolver as causas advindas da Covid-19 por mediação, né? Então, o próprio CNJ fazendo esse trabalho estratégico, né? E o ministro Dias Toffoli é expert nessa parte de conciliação, né? Que ele participou da construção lá da Câmara de Conciliação da AGU, em 2008 ainda, né? Então, gente, não vai ter como advogar, não vai ter como trabalhar se a gente não se qualificar, né, nessa questão da mediação, da arbitragem. É uma advocacia diferente, né, doutor Marcos? Diferente. É uma advocacia diferente, parece que ela tem algumas características próprias, né? Advocacia colaborativa, né? A mediação, né, Paulo, tem técnicas de mediação, então o advogado é fundamental para a mediação. A mediação precisa do advogado. Então vai sempre ter o advogado. E o advogado precisa saber qual que é o funcionamento da mediação. Não é aquele litígio que você chega chutando a porta e berrando. Não é assim. Então o advogado que não souber como funciona não vai se dar bem. Precisa entender, precisa se qualificar. Mesma coisa na arbitragem. A arbitragem, muitas vezes nós estamos em processos arbitrais que nós pegamos aqueles advogados que estão acostumados ao litígio do judiciário. É diferente. Existe uma colaboração entre as partes, os advogados, não tão briguento, não tão conflituoso. Então, precisa entender como funcionam esses mecanismos para ter a sua atuação correta. Nenhum árbitro gosta que as partes ficam se xingando, se brigando na audiência. Tem que ter uma civilidade, uma forma adequada de conduzir. Então, isso é importante, esse conhecimento em todas essas áreas diferentes que fogem do judiciário. Então, o estudo na graduação, o estudo na especialização é importantíssimo para isso. Muito bom. Doutor Marcos, a gente está chegando aqui nos últimos minutos da nossa participação, em razão do cronograma aqui do Zoom. Aí eu quero agradecer muito a sua participação, você ter aceitado o convite, né? Você que está aí na sua residência nos Estados Unidos, né? Encontrou um horário para poder falar para a gente um pouquinho sobre arbitragem voltada para o agronegócio. Agradecer a participação da doutora Ana Paula, que para mim é o principal nome
da arbitragem aqui no estado de Goiás, né? Às vezes, sem querer ofender os colegas de Goiânia, mas para mim, a doutora Ana Paula, né? Não tem mais nem menos. Para mim também. E te convidar, doutor Marcos, para quando essa pandemia passar, você poder vir aqui na cidade, falar presencialmente para esse público aqui da Universidade de Rio Verde, os colegas da advocacia, né? Falar um pouquinho sobre arbitragem, sua experiência aí nos Estados Unidos. Acho que seria bacana, né, contar um pouco como que é a arbitragem nos Estados Unidos, comparar com o Brasil, né? Até para a gente perceber o que o primeiro mundo faz, né? Eu acho que uma forma da gente chegar ao primeiro mundo é copiar o primeiro mundo, né? Acho e melhorar o que eles têm de defeito. É verdade, né? Também melhorar um pouco. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí, doutora Ana Paula, se quiser dar um adeus aí, para a gente. Tem mais 5 minutinhos aí para a gente poder encerrar. Fica à vontade. Adeus não, doutor Paulo. Até logo, Ana, né? Adeus não. Então, até logo. Até logo, né? Mas deixa eu, então, só para completar, eu acho que, de novo, nunca é tarde para se iniciar o estudo de métodos adequados de solução de conflitos, então, métodos diferentes, mediação, ADR, arbitragem. O país é muito novo ainda, mesmo com casos complexos, mas é um país que mundialmente é considerado novo nessa questão, a legislação é nova, a decisão do Supremo é 18 anos atrás, então acho que vale a pena os estudos e qualificação mais adequada de todos os graduandos, as pessoas que queiram trabalhar nesse setor. E o agronegócio, acho que dispensa aí maiores colocações, né, doutor Paulo? O agronegócio sempre vai ser importante para o país. Então, quem estiver no agronegócio sempre vai estar relacionado com questões importantes, grandes, médias ou pequenas, mas importantes para o país ou para a cidade, para a região. Então, você acaba sempre trombando com questões de agronegócio. Então, acho que o mercado é sensacional para quem queira trabalhar no agronegócio e na arbitragem, métodos de soluções de conflitos diferentes. E, por fim, amanhã, só para fazer um comercial, doutor Paulo, amanhã nós vamos fazer um webinar às 5 horas da tarde, tá? Vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Zoom, tá? Nós vamos falar sobre questões práticas da nova lei do agro e como que o agro vai se portar numa pós-pandemia, nas situações que acontecerão pós-pandemia. Então, amanhã, às 5 horas, se você puder, professor Paulo, disponibilizar o link para todos os alunos, tá? Nós vamos tratar de questões bem assim, objetivas e práticas e detalhes dessa nova lei do agro. No canal do... Interessante, quem quiser ouvir um pouco as questões do dia a dia e do que nós estamos visualizando para as questões pós-pandemia. Então, só para finalizar, e muito obrigado a todos, é sempre um prazer falar de agro, falar de arbitragem, sempre um prazer ter amigos, Dr. Paulo, doutora Ana, para debater, para conversar, pessoas fantásticas, e estou à disposição pelo e-mail, enfim, quem quiser conversar, quem quiser trocar experiência, e quando eu tiver oportunidade, com certeza estarei em Rio Verde, pessoalmente, para falar com todos. Então, muito obrigado, Dr. Paulo. Nós que agradecemos a sua fala, eu acho que ela é inspiradora, né? Por todo o seu conhecimento e a sua finesse, né, doutor Marcos? Tem uma frase, eu esqueci de qual autor, que a arbitragem foi feita para cavalheiros e damas, né? Eu acho que o senhor representa um pouquinho dessa arbitragem aí de diplomacia, né? De educação, né? Isso é qualificação. A gente fica muito feliz. Eu vou deixar a doutora Ana Paula encerrar, então, a nossa participação, já agradecendo a todos aqui. Doutora Ana Paula, como dama da arbitragem do Estado de Goiás. Meus queridos, eu estou muito feliz de ter participado hoje desse encontro, né? A gente luta tanto, aí acabou que o Covid nos aproximou de alguma maneira, viu, doutor Marcos? Está sentindo a sua falta por aqui.
E peço desculpas que eu tive que mudar de ambiente, porque iniciou o leilão ali na TV, leilão de gado de Porá, e o ambiente aqui em casa também disputado. Mas estou muito feliz de ter participado hoje, muito grata pelo convite, doutor Paulo Antônio, por, né, assistir essa aula, que a gente sabe que é uma aula dos alunos da UniRV, e eu me sinto aluna da UniRV até hoje, eu acabei de terminar a pós em Direito do Agronegócio, e quero continuar sempre estando ali no ambiente acadêmico, que é muito gostoso e muito importante para o crescimento profissional, né, do advogado, o meu crescimento profissional. E, Marcos, é sempre a oportunidade de falar com você, sempre bom, né? Eu estou me sentindo pertinho de você agora, inclusive você está com a lavoura aí atrás de você, achei isso barato. Falei que não vou colocar praia, não, de Miami, vou colocar o agro, a lavoura. Não, adorei. Quero uma foto dessa para eu poder participar dos próximos. E, doutor Paulo, obrigada mais uma vez pelo convite. Marcos, vamos nos encontrar amanhã no webinar às 5 horas, com certeza. Legal. Doutor Paulo, tá mudo. Qual que é o canal do webinar amanhã, no YouTube? Vai passar no YouTube. Eu vou te mandar o link, Paulo. Aí você pode passar para... Eu compartilho no grupo dos alunos. Então tá, gente. Muito obrigado. Já vai chegar a nossa hora aqui, 20 horas e 45 minutos aqui no Brasil, né? O doutor Marcos deve estar 1 hora a menos lá. Obrigado demais, doutor Marcos, pela colaboração, né? Aqui são estudantes que acho que ficaram felizes, né? Pelo rosto ali da Maiane, do Bruno. Espero que sim, né, doutor Paulo? Ficaram felizes com a sua fala, a sua gentileza. Né? Sinta-se convidado para participar mais vezes. Muito obrigado de coração, viu? Agora eu só vou pesquisar. Agora eu só vou pesquisar como citar, como mencionar todo mundo no trabalho. Tá bom. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Depois a gente continua aí com mais bate-papos sobre arbitragem, sobre outros assuntos. Obrigado, doutor Giovanni. Até a próxima. Essa data querida, muita felicidade.